Essa aula fecha o módulo 1 e ela é uma virada de chave silenciosa, mas fundamental. Até agora, tudo que o modelo produziu foi texto livre, respostas bonitas, feitas para um ser humano ler na tela. Mas os sistemas de verdade não são feitos só de humanos lendo texto. Eles são feitos de código conversando com código, um pedido que precisa ser aberto no banco de dados, um e-mail que precisa ser disparado, um estoque que precisa ser atualizado. E o seu código não sabe ler texto livre de forma confiável. Ele precisa de dados estruturados, previsíveis, com campos que sempre estão lá. Hoje a gente aprende a fazer o modelo devolver exatamente isso. JSON confiável, sempre no formato que o seu programa espera. É a ponte entre a inteligência artificial que conversa e a inteligência artificial que se conecta ao resto do mundo, e é o alicerce de tudo que vem nos módulos de ferramentas e agentes. Deixa eu mostrar o problema de forma concreta. Imagina que o bot do Vento Norte decidiu abrir uma troca e responde: claro, vou abrir sua troca do produto Aurora 4. O motivo foi defeito, tudo certo. Para um humano, perfeito. Pro seu código, um pesadelo. Como é que o seu programa extrai, com garantia, que o produto é Aurora 4 e o motivo é defeito de dentro dessa frase? Você poderia tentar caçar as palavras com expressões regulares, mas na próxima vez o modelo escreve a frase diferente e tudo quebra. Agora olha ao lado direito. O mesmo conteúdo, mas em JSON, com um campo produto, um campo motivo, um campo ação. Seu código lê cada campo direto, pelo nome, sem adivinhar nada. Previsível, sempre na mesma estrutura. Essa é a diferença entre uma resposta que impressiona numa demo e uma resposta que você consegue plugar num sistema de verdade. O que a gente persegue nessa aula é um sonho de engenheiro, tratar o modelo de linguagem como qualquer outra função do seu código. Você chama a função com o texto do cliente e ela te devolve um objeto com campos garantidos, produto, motivo, ação, que você usa com a mesma confiança que usaria o retorno de qualquer função normal. Quando você consegue isso, algo poderoso acontece. A inteligência artificial deixa de ser aquele componente imprevisível que você isola num cantinho com medo e vira só mais uma peça de software encaixável, testável, confiável no meio do seu sistema. É essa domesticação da saída do modelo que abre a porta para a automação de verdade. Enquanto a saída é texto livre e imprevisível, a inteligência artificial é um enfeite, serve para impressionar numa demonstração, mas ninguém confia nela para tomar uma ação sozinha. Quando a saída é estruturada e garantida, a inteligência artificial vira infraestrutura. Você constrói sistemas de verdade em cima dela, porque sabe exatamente o que vai receber de volta. Essa passagem de enfeite para infraestrutura é, no fundo, do que trata o curso inteiro, e essa aula é onde ela fica mais literal. A primeira tentativa de todo mundo é a óbvia. Escreve responda em JSON no prompt e reza. E o cruel é que funciona, quase sempre. O modelo entende o pedido e, na maioria das vezes, devolve um JSON bonitinho. O problema é o quase. Em produção, com milhares de chamadas por dia, quase sempre significa quebrar dezenas de vezes por dia, e cada quebra é uma exceção estourando no seu sistema. As falhas são traiçoeiras e recorrentes. Às vezes o modelo embrulha o JSON num bloco de código Markdown, com aquelas 3 crases e a palavra JSON, e o seu parceiro engasga. Às vezes ele adiciona um claro, aqui está, educado antes do JSON. Às vezes ele esquece um campo, ou inventa um a mais, ou usa aspas erradas. Cada uma dessas é uma bomba relógio. Confiar só no prompt para garantir estrutura é como confiar num aperto de mão para fechar um contrato importante. Funciona até o dia em que não funciona e aí o prejuízo é seu. Olha um exemplo real do tipo de coisa que o modelo devolve e que faz o seu código explodir. Tem um claro, aqui está a solicitação educado antes, texto extra que não é JSON. Tem as 3 crases com a palavra JSON embrulhando tudo, sintaxe de Markdown, não de dados. E tem uma vírgula sobrando depois do defeito, aquela vírgula final que é permitida em alguns lugares e proibida em JSON estrito. Qualquer uma dessas 3, sozinha, faz o JSON.loads do Python levantar um erro e derrubar a sua requisição. E repara, o modelo não fez nada errado do ponto de vista dele, o conteúdo está lá, correto. Ele só não respeitou o formato rígido que a máquina exige. Esse abismo entre o conteúdo está certo e o formato quebrou o parceiro é exatamente o que as técnicas a seguir existem para eliminar.
Existem 3 níveis de robustez para resolver isso, e vale conhecer os 3 porque nem toda API oferece o terceiro. O primeiro, mais frágil. Você pede JSON no prompt e faz uma limpeza defensiva na resposta. Remove as crases, corta o texto antes e depois tenta consertar. Funciona de quebra-galho, mas é remendo. O segundo nível é o JSON Mode, que várias apps oferecem. Você liga uma opção e o modelo garante que a saída é um JSON sintaticamente válido, acabaram as crases, acabou o texto extra, o JSON Loads nunca mais quebra. Mas atenção, JSON válido não quer dizer JSON com os campos certos. Ele garante a sintaxe, não o conteúdo. O terceiro nível, o mais robusto, é o Structured Outputs com SEMA. Você não só garante que é JSON válido, você define exatamente quais campos devem existir, de que tipo cada um é, e o modelo é obrigado a seguir essa planta. É esse que a gente vai usar. Aqui está o coração da técnica. Definir o SEMA, o contrato da resposta. Eu uso Pydantic, a biblioteca padrão do Python para isso, mas a ideia vale para qualquer linguagem. Repara no que eu declarei. A solicitação tem 4 campos. Uma ação, um produto, um motivo e se está dentro do prazo. E olha o detalhe poderoso na ação. Ela não é um texto livre qualquer. É um enum, só pode ser um de 3 valores exatos. Abrir troca, abrir reembolso ou encaminhar para o humano. O modelo não pode inventar uma quarta ação. Não pode escrever abrir underline troca com espaço no lugar do sublinhado. Não pode variar. Esse SEMA é um contrato que a resposta vai ser obrigada a honrar. Você deixou de torcer para o modelo acertar o formato e passou a exigir o formato. Essa mudança de postura, de esperança para garantia, é o que torna o sistema confiável. E aqui a mágica acontece com quase nenhum esforço. Eu passo o SEMA solicitação como response forma da chamada, e a partir daí ele vira lei. O cliente escreveu, em texto totalmente livre e informal, minha barraca chegou rasgada, quero trocar. Olha o que voltou. Um objeto solicitação, já tipado, com ação igual a abrir troca, produto igual a barraca e dentro do prazo verdadeiro. Não voltou uma string que eu preciso limpar e torcer para passear. Voltou um objeto Python pronto, que eu acesso com ponto ação, ponto produto, como qualquer objeto do meu código. O modelo leu linguagem humana bagunçada e devolveu dados de máquina impecáveis. E o mais importante, ele foi obrigado a preencher exatamente esses campos com exatamente esses tipos. Não tem como voltar quebrado. A ponte entre o mundo confuso do cliente e o mundo rígido do seu sistema, atravessada numa chamada. E repara numa vantagem que passa despercebida. O SEMA que você escreveu não serve só para forçar o formato, ele também documenta, para qualquer pessoa que ler o código depois, exatamente o que o modelo devolve nesse ponto do sistema. O contrato é executável e legível ao mesmo tempo. Quem pegar esse código daqui a 6 meses entende na hora o que sai daqui, sem precisar rodar para descobrir. Estrutura, garantia e documentação, os 3 no mesmo lugar. Vale entender porque isso é uma garantia de verdade, e não só uma promessa mais forte, porque a diferença é enorme. Lembra da aula 1? A cada passo, o modelo sorteia o próximo token de uma distribuição de probabilidades sobre o vocabulário. O Structured Outputs, por baixo, faz uma coisa esperta chamada decodificação restrita. A cada passo da geração, ele olha o SEMA e zera a probabilidade de qualquer token que quebraria o formato. Se o SEMA diz que agora vem o nome de um campo específico, os tokens que formariam outra coisa simplesmente não podem ser sorteados. A probabilidade deles vira 0 antes do sorteio. Ou seja, não é o modelo se esforçando para seguir o formato e às vezes escorregando. É estruturalmente impossível ele produzir algo fora do SEMA, porque os caminhos que sairiam do SEMA foram bloqueados na origem. É a diferença entre pedir educadamente e trancar a porta. Garantia, não esperança. Vamos ver o fluxo inteiro montado, porque é aqui que a peça se encaixa no sistema do vento norte. Chega o texto livre e bagunçado do cliente. Minha barraca chegou rasgada, quero trocar. Primeiro estágio. O modelo, guiado pelo SEMA, extrai isso para um objeto estruturado. Segundo estágio. Esse objeto é validado, os tipos batem, a ação é um dos valores permitidos. Terceiro estágio. Agora que você tem dados confiáveis, o sistema executa a ação de verdade, abre chamado de troca no banco, dispara o e-mail de confirmação, registra o motivo para a estatística.
Repara na transformação que aconteceu ao longo do fluxo. Entrou linguagem humana, imprevisível, e saiu uma ação de software determinística. O modelo virou o tradutor entre o cliente e o sistema. E esse padrão, texto livre entra, ação estruturada sai, é literalmente o que faz um agente de inteligência artificial funcionar, como você vai ver no módulo 4. Agora um alerta que separa quem entendeu de verdade de quem só copiou o código. Structured Outputs garante a estrutura, não a correção do conteúdo. Deixa eu ser bem claro nisso, porque é onde as pessoas se enganam. O SEMA garante que o campo dentro do prazo vai ser um booleano, verdadeiro ou falso. Ele não garante que o modelo julgou o prazo corretamente. É perfeitamente possível o modelo devolver um JSON de formato impecável, com dentro do prazo verdadeiro, quando na real o pedido está fora do prazo. Formato perfeito, conteúdo errado. Então o que você ainda faz, sempre, valida as regras de negócio no seu próprio código. Recalcula o prazo você mesmo. Com a data real, confere se o produto realmente existe no catálogo. O SEMA é a porta de entrada que garante que os dados chegam no formato certo, mas as regras críticas do negócio você nunca terceiriza para o modelo. Ele extrai, você verifica o que importa. E para fechar o ciclo com robustez de produção, o padrão validar e repetir. Mesmo com Structured Outputs, o conteúdo pode vir com problema de regra de negócio. O cliente disse só barraca e existem 3 modelos, então o campo produto ficou ambíguo. Olha o padrão. Eu extraio e passo o resultado pela minha própria função de validação de regras. Se estiver tudo certo, retorno. Se tiver um problema, eu não desisto nem estouro um erro para o cliente. Eu devolvo a descrição do problema para o modelo e peço para ele corrigir numa segunda tentativa. E tem um limite. Depois de 2 tentativas, se ainda não deu, encaminha para o humano aquela recusa elegante da aula 1. Repara como as peças do curso todos se combinam. Structured Outputs para o formato, validação no seu código para as regras, retry para a robustez e recusa para o caso perdido. Isso é engenharia de inteligência artificial de verdade, camadas de defesa, não uma chamada solta. Antes de resumir, quero conectar essa aula com o futuro do curso, porque ela é mais importante do que parece. Nos próximos módulos, a gente vai construir agentes, sistemas de inteligência artificial que não só respondem, mas agem. Consultam o estoque, abrem chamados, mandam e-mails. E como é que um agente decide qual ação tomar? Ele precisa produzir uma decisão estruturada, qual ferramenta usar e com quais argumentos. Olha só, qual ferramenta e quais argumentos é exatamente uma saída estruturada com campos garantidos. O Function Calling, que é o mecanismo central dos agentes e o tema do módulo 3, é, por baixo do capô, Structured Outputs aplicado à escolha de ações. Então, essa aula não é só sobre extrair JSON de um pedido de troca. É a fundação técnica sobre a qual todo o resto do curso vai ser construído. Sem saída confiável, não existe agente confiável. Recapitulando e fechando o módulo 1. Texto livre encanta humanos, mas é impossível de programar em cima. Sistemas de verdade precisam de dados estruturados. Pedir JSON no prompt é frágil e quebra em produção. A solução robusta é definir um SEMA e usar Structured Outputs, que por baixo usa decodificação restrita para tornar estruturalmente impossível o modelo fugir do formato. Mas você nunca esquece. Estrutura garantida não é conteúdo correto, então as regras críticas de negócio você valida sempre no seu próprio código, com retry e recusa como camadas de defesa. E o mais importante, isso é a fundação do Function Calling e dos agentes que dominam a segunda metade do curso. Com essa aula, você fechou o módulo 1 inteiro, do prompt confiável, passando por embeddings e RAG, até a saída estruturada. Você já sabe construir uma aplicação de LLM séria de ponta a ponta. E aqui a gente cruza para o módulo 2, com uma pergunta que assombra todo mundo que constrói com inteligência artificial. Ao longo desse módulo, você montou um bocado de coisa. Prompt, busca semântica, RAG, chunking, reranking, saída estruturada. E em cada aula eu terminei falando ajuste medindo, descubra medindo. Mas medir como? Até agora, a forma da maioria de saber se o sistema está bom é abrir, testar umas perguntas na mão, achar que ficou legal e publicar. Isso não é engenharia, é torcida. No próximo módulo, a gente ataca isso de frente, a avaliação de sistemas de inteligência artificial.
Como transformar aquele parece que está funcionando num número que você mede, acompanha e melhora com o método. Porque sem medir, você não está fazendo engenharia, está fazendo aposta. Te vejo no módulo 2.